Boa noite, meu povo. Chegamos com mais um Política de Quinta. Estamos no ar. Quero agradecer a tua audiência. E a gente está hoje voltando aqui no Política de Quinta com o quê? A nossa edição que estamos fazendo com os pré-candidatos. O Política de Quinta está recebendo pré-candidatos. A gente já falou várias vezes aqui com vocês que esse ano eleitoral nós temos as candidaturas de prefeito e vereadores nos municípios, então nós abrimos a oportunidade para conversar com pré-candidatos que vão concorrer ao pleito esse ano em outubro, e a gente tem recebido inúmeros pedidos de pessoas que querem vir falar com a gente, que vão ser pré-candidatos nessa eleição. Aguenta aí que a gente está organizando tudo certinho para conseguir trazer todo mundo em tempo hábil, tá? Que tem a legislação também aí que dá uma vedada, mas olha só, hoje eu vou receber aqui uma pessoa que é especial para mim, porque eu acabo tendo convívio com pessoas da política, que está na política e que estiveram na política, e ele, desde que nasceu, eu acho que ele deve estar envolvido aí na política de alguma maneira, e você vai entender por quê. Hoje eu vou conversar com um amigo meu da cidade vizinha nossa aqui, lá de Montemor, ex-prefeito de lá, Tiago Assis, e ele veio aqui hoje conversar com a gente porque o quê? Ele está pré-candidato a prefeito lá novamente, vai contar tudo pra gente como que vai ser esse viés que vai acontecer lá em Montemor esse ano. Tiago, obrigada, viu, por ter vindo aqui no Política. Você sabe o quanto que eu te admiro como político, como pessoa, como prefeito que foi em Montemor. A gente tem uma grande amizade aí política. Obrigada por ter me dado essa oportunidade de conversar aqui com nossos eleitores. E você que é de Montemor, fica ligado aí que a gente vai ter uma conversa muito boa. Obrigada. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigado por estar aqui com você hoje, estar aqui através do Política de Quinta, conversando não só com a nossa querida Montemor, mas também com o Brasil, com o mundo, através das redes sociais. Meu muito obrigado a você pela forma carinhosa que me apresentou. Tivemos um estreitamento no relacionamento quando a Mari foi também assessora do nosso saudoso deputado federal, Luizinho, que tanto contribuiu também com a nossa gente, com a nossa cidade e toda a região metropolitana de Campinas, como deputado federal. Para mim, uma alegria muito grande poder participar aqui com você e todos os telespectadores aqui do programa. Então vamos, que hoje vamos conversar aqui. Ô Tiago, você sabe que eu sou amiga tua, a gente conversava aqui nos bastidores e eu falei que tinha algumas coisas suas que eu não sabia. E isso é natural porque, né, a gente não acaba falando sobre todas as coisas. Você é de Montemor, é isso? Sim, sou nascido em Montemor. O gentílico lá, como que é? O nome Montemor? Montemorense. Montemorense. Tá. Montemorense. Sou nascido lá, meus pais também nasceram em Montemor. A família do meu pai veio do Líbano, da minha mãe da Itália, acabaram construindo família na cidade e por lá ficaram. Nossa família, o pessoal imagina que é uma família grande e não é, meu pai veio na ocasião com os irmãos somente, não vieram aí outros tipos de parentes, né, outros agregados da família, e a família que se constituiu simplesmente pelos irmãos do meu pai e pelos irmãos da minha mãe. Nós não temos antecedentes familiares parentescos assim extensos na cidade ou na região. Meu pai do Líbano, minha mãe com os parentes vindo da Itália. O seu pai, o senhor Nabi. Nabi Assis, que foi prefeito em Montemor também. Isso mesmo que eu ia te perguntar. Ele foi prefeito em Montemor e não foi só uma vez, não, é isso? Isso, meu pai foi prefeito por 3 vezes, foram 3 mandatos, bastante realizador. Meu pai é um homem muito conhecido, muito respeitado na cidade, principalmente porque sempre ajudou a população mais carente, as pessoas mais humildes, que sempre precisaram de um serviço social, de um serviço da prefeitura, de uma atenção de um homem público. Meu pai sempre foi muito solícito e ainda é. Costumo dizer a todos em reuniões e quando participo das eleições que meu pai, mesmo aos 82 anos, fará, se Deus quiser, 83 em setembro. Se você pegar o telefone de madrugada, meu pai é advogado, né? Não advoga mais, já está aposentado, mas ainda atende as pessoas via telefone, seja a hora que for, e para ele é um prazer, é uma realização estar atendendo a população. Então eu digo que ano de eleição, é importante a gente saber em quem a gente vai depositar o voto, que é a pessoa que a gente vai escolher para representar tanto no executivo quanto no legislativo,
porque é um casamento, né? Você acaba casando com o gestor por 4 ou por 8 anos. Então é importante você conhecer a sua trajetória, conhecer a família, saber dar acessibilidade a essa pessoa. Enfim, é importante você decidir o correto para a sua cidade. E, Tiago, você falou uma coisa aí, que eu vou pegar um gancho, que é importante, porque eu dou uma esclarecida também aqui para os nossos telespectadores, que você falou, o teu pai foi prefeito de Montemor por 3 mandatos. 3 mandatos. Hoje isso não existe mais. Hoje os prefeitos ficam no mandato, pela legislação, por apenas 2 mandatos. Então o prefeito se elege, passa os 4 anos, pode se reeleger e depois ele não pode mais. Isso foi o que fez você sair do último pleito lá de Montemor, é isso? Exatamente. Eu também tive 2 mandatos consecutivos, né? Fui prefeito de 2013 a 2016, 13, 14, 15, 16, e depois disputei novamente em 2016, fomos vencedores e terminamos o nosso mandato com muito sucesso, com muita aprovação. Fomos o prefeito que, graças a Deus, mais realizou obras na cidade, e saímos com uma aceitação muito importante, muito expressiva. Fomos reeleitos, Mari, para que você tenha uma ideia, com 87% dos votos. Olha só. Então foi uma votação muito expressiva, talvez uma das maiores da nossa região, e me sinto muito feliz, muito honrado e me senti sendo reeleito, né? Sendo eleito novamente, para quem está nos ouvindo, que nos entenda, eleito pela 2ª vez consecutiva, com mais votos do que você teve na primeira, significa realmente que você teve uma aceitação na sua administração. Então eu saí praticamente com o dever cumprido. E não pôde concorrer o último pleito por conta da legislação que não permite fazer um 3º mandato. Bom, Tiago, você falou aí que foi um mandato que fez bastante obras lá e eu queria saber de você o seguinte, porque eu acho que você foi vereador ou alguma coisa antes ou você já começou como prefeito? Não, Mari, na verdade eu comecei como prefeito, perdi a minha primeira eleição, que foi em 2008, e eu era, antes de ser prefeito, chefe de gabinete no mandato em que meu pai foi prefeito. Então eu ficava na linha de frente ali, as pessoas vinham no balcão da prefeitura, cidade menor que Campinas, claro, uma cidade de, na ocasião, 35 mil habitantes, mais ou menos, e o atendimento é ali no balcão, né? Então você atende todo tipo de serviço no balcão da prefeitura mesmo, do Paço Municipal. Então as pessoas se dirigiam ao Paço Municipal e eu chamava a responsabilidade para mim, até porque eu gostava de dialogar, de conversar e de atender as pessoas, de tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Então as pessoas se dirigiam lá para limpar um terreno, para Montemor, muitos bairros ainda não tinham e muitos ainda não têm fossa, por exemplo. Então o caminhão limpa-fossa, a pessoa que ia pedir o limpa-fossa, pedia para o Tiago. Medicamentos, por exemplo, os medicamentos que não tinham na rede, na cesta básica da saúde, as pessoas se dirigiam à prefeitura e muitas vezes a gente dava uma requisição e a pessoa pegava aquele medicamento na farmácia. Então era uma forma de governar mais assim no tete a tete mesmo e muito presencial, muito presente na vida das pessoas ali. E talvez isso, além de ter nascido num berço político, né? Meu pai foi prefeito a primeira vez em 1977. Eu nasci em 1974. Então, aos 3 anos de idade, eu já passei a ouvir de política, né? Então, é uma coisa que foi entrando na minha cabeça e despertou o interesse em sair candidato. Não foi uma coisa programada, foi realmente algo que aconteceu na minha vida. Eu fui estudar primeiro, para você ter uma ideia, eu fui ser dentista. Eu sou dentista de formação, trabalho concursado na cidade de Sumaré, para depois eu sair candidato. Meu pai tinha como conceito, nós somos em 4 filhos homens. Meu pai queria dar para os filhos dele o que o pai dele, que era analfabeto, tinha vindo, como eu já disse, tinha vindo do Líbano, sem estudo algum, chegou em Montemor, comprou ali um local comercial, montou ali uma sorveteria, e com essa sorveteria ele estudou todos os seus filhos, e meu pai também fez PUC aqui em Campinas, fez a faculdade de advocacia, e meu pai tinha em mente que ele tinha que dar para os filhos dele, que são 4, como também já mencionei, o estudo. Então meu pai primeiro quis que todos os filhos fizessem faculdade e depois da faculdade, depois de formados, pudessem decidir o seu futuro. Então depois de formado,
é que eu fui ser candidato a prefeito em Montemor. Olha. E acabei que tendo um resultado negativo, perdi a primeira eleição e ganhei as 2 outras consecutivas. Entendi. E aí você falou de obras também. Lá atrás você falou que foi o mandato que fez mais obras. E aí, Thiago, eu queria falar com você sobre isso, porque existe muitas... quando tem essa... A gente não pode chamar de fatalidade de não poder concorrer ao pleito, porque é uma legislação, né? Mas quando ocorre isso e o mandato não consegue ter a sucessão com o mesmo prefeito, tem algumas coisas que acabam ficando do mandato para a conclusão do próximo, enfim. Do seu mandato, você deixou a prefeitura aí bem redondinha? Como que foi? Como que aconteceu o que você tinha tocado dentro do seu mandato? Olha, Mari, ou você sente que ficou faltando alguma coisa? Não, nós deixamos obras em andamento. Tá. O que é normal para qualquer prefeito que seja um prefeito competente, um prefeito realizador. O prefeito ele não é obrigado a iniciar, e muitas vezes nem tem tempo hábil para iniciar uma obra e terminá-la. Agora, cabe ao prefeito que assumiu na sucessão dar continuidade a essas obras. Gostaria de salientar que as obras que eu deixei para serem terminadas, são obras de extrema importância na vida das pessoas em Montemor. Eu deixei uma UPA praticamente pronta, lembrando que nós pegamos o último ano de mandato, que foi 2020, como sendo uma pandemia, e durante essa pandemia nós sabemos que a mão de obra ficou muito prejudicada. Para você comprar qualquer tipo de material também ficou muito prejudicado, as coisas estavam faltando, as empresas pararam de trabalhar, embora a construção civil estivesse ainda funcionando a todo vapor ou num ritmo um pouco menor. Mas o que eu quero dizer? Nós deixamos algumas obras em andamento, todas elas licitadas e com empresas contratadas, as obras estavam todas elas tendo continuidade até o término do meu mandato. Quero dar exemplo aqui de 2. A UPA, tenho inclusive nas minhas redes sociais, para quem me segue na rede social Thiago Assis no Facebook, é só buscar os vídeos anteriores, e nós estávamos praticamente já com a UPA terminada. Faltou apenas a inauguração, digamos assim, com a contratação das pessoas para que ele tivesse. O prefeito assumiu a prefeitura e deu continuidade nessa obra que ele achou interessante. Tanto era interessante e linda que o prefeito atual inaugurou e colocou o nome do avô, para você ver a tamanha importância desta obra e do nosso planejamento para a região dos bairros, para a região do Jardim Paulista, Novo Alvorada, Paviote, Café, Colina, São Domingos, São Gabriel, Recanto do Bosque, Alvorada, enfim, toda aquela grande região que eu costumo chamar do centro de Montemor. Comparando essa obra a uma unidade de saúde que nós também deixamos por terminar no São Domingos e São Gabriel, que é lamentável observar a situação em que aquela obra se encontra, não houve continuidade, sequer houve da parte da administração um interesse, porque o governo federal lançou inclusive, para acabar com qualquer tipo de desculpa de não ter dado continuidade à obra, o governo federal, assim que o Lula assumiu o governo federal, ele lançou um programa para ativação de obras paradas. E sequer no ano passado, a nossa cidade foi inserida neste programa para terminar qualquer obra parada que fosse. Então aí você vê o pouco caso da atual administração para terminar uma unidade de saúde. Agora, se pedir lá para uma tenda, para montar uma barraca, para fazer show, para fazer festa, o prefeito automaticamente levanta da cadeira e vai providenciar. Agora, saúde, que é mais importante para a população, nós não estamos vendo empenho nem na contratação de dentistas, nem na contratação de médicos. Médicos estão ausentes do município, tamanho é o número de pessoas que estão esperando consultas, principalmente na especialidade, seja para ortopedista, seja para ginecologia, seja até mesmo para clínico geral nas unidades de saúde. Estão marcando para junho, julho. Clínico geral numa unidade de saúde, você tem que chegar e ser atendido. Pediatra praticamente não existe. E os médicos que possuem hoje nas unidades de saúde, praticamente são do tempo do meu pai, quando era prefeito,
e depois do tempo do Tiago, porque fomos nós dois que fizemos concurso. O prefeito que me antecedeu, ele tinha uma empresa terceirizada na saúde e não acabou fazendo concurso. Então, os médicos que permanecem hoje são do tempo do Nabi e do tempo do Tiago, porque nós tínhamos interesse em ver a cidade ter um atendimento médico respeitoso. Nós também tínhamos uma cesta ampla, muito ampla, de medicamentos. Enfim, Mari, me estendi um pouco, mas com relação às obras, só para dar o exemplo, obras, eu queria que o prefeito atual tivesse deixando 10, 15, 20 obras em andamento para que o próximo gestor pudesse dar continuidade. Obras em andamento significa uma cidade pujante, significa que a cidade está desenvolvendo, significa que tivemos um administrador que foi buscar e está fazendo a diferença. E não é isso que estamos vendo nesse momento na nossa Montemor. Ô, Tiago, e aí você falou da parte da área da saúde. Eu sei que, acompanhando um pouco o seu mandato, você foi um prefeito que teve uma atenção muito especial para essa área dentro lá de Montemor. Montemor está com quantos habitantes hoje, Tiago? Lá? Segundo o censo, 65 mil habitantes. Sim. Recentemente fomos até surpreendidos com um grande número de pessoas, de eleitores. 47 mil foi divulgado agora. Então eu calculo que a cidade esteja com mais de 65 mil, passando até dos 70 mil habitantes. Se você comparar aí 47 mil eleitores, né, que são adultos praticamente, sim, de 16 anos para cima, então quer dizer, de 16 para baixo a gente teria aí, segundo o censo, somente 50, 17, 18 mil habitantes. Eu creio que isso seja um pouco maior, nós estejamos aí próximo da casa dos 70 mil habitantes. Tá. E aí, puxando isso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como que foi a saúde aí dentro do teu mandato, dentro do que você se priorizou para cuidar dentro da saúde, como que foi? Porque hoje Montemor tem dificuldades com a saúde lá? Como que está? Porque saúde é um dos principais pilares que a gente trata hoje dentro de uma população. Exatamente. Né? É claro que se nós perguntarmos para a população, seja de Campinas, seja de Sumaré, seja de Hortolândia, qual é o principal problema que a cidade enfrenta, a saúde praticamente vem em primeiro lugar em todos os municípios. E a segurança... E é um assunto realmente que a população utiliza muito desses serviços. Sente, né? Mas Montemor, eu tenho certeza que nós deixamos uma saúde muito mais bem equipada, muito mais bem preparada e muito mais humana para atender a nossa comunidade. Hoje a reclamação maior do nosso município volta a ser a saúde. Para que você tenha uma ideia, Mari, em 2012... quando eu não era prefeito, estava brigando aí para o meu primeiro mandato, para me eleger para o meu primeiro mandato, eu andava pelas ruas e a população pedia: Tiago, seu pai foi bom na saúde. Se você vier a ser prefeito, você acha que tem condições? Pode ficar tranquila, porque eu sou da área da saúde, sou dentista, trabalho numa unidade de saúde na cidade de Sumaré. Por que em Sumaré? Porque foi na cidade de Sumaré que eu passei num concurso público em 2024, se não me engano, 2003 ou 2004, se não me engano, e lá estou até hoje, praticamente 20 anos. Então eu tenho essa bagagem. Se eu escolhi a área da saúde para atuar na minha profissão, vocês tenham a certeza que é isso que eu sei fazer de melhor. E é isso que a gente vai procurar fazer sempre, não só no atendimento que eu dou às famílias lá em Sumaré como dentista, mas também como pré-candidato a prefeito, posso garantir aí que temos bons projetos na área da saúde, inclusive para a região dos bairros, com os grandes prédios, com as grandes unidades de saúde que nós trouxemos para a cidade. Entendi. Ô, Tiago, e eu estava vendo essa questão lá de Montemor, eu fui buscar, porque nós somos aqui de Campinas, né? Mas a gente tem aqui Montemor como divisa, como vizinho nosso aqui, e eu sei que lá tem alguns pilares que são importantes regionalmente falando, porque existe essa coisa de regionalidade. Às vezes o que é aqui para Campinas não é Montemor, às vezes o que é para Montemor não é para Valinhos, então tem toda essa situação. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho como que está acontecendo lá, a parte de transporte público, como que o pessoal está se locomovendo com isso lá, tem essa situação de muita fila, de atraso, como que está a parte de empresas de ônibus, como que está isso lá?
Montemor enfrenta uma pergunta excelente. Montemor enfrenta um problema muito grave na questão de transporte público. Se nós formos fazer uma avaliação com quem utiliza o transporte público, nós teremos com certeza aí uma desaprovação de praticamente 100%. Eu tenho dito também nas minhas caminhadas que enquanto eu fui prefeito de 2012 a 2020, nós fizemos inúmeras reuniões na MTU, porque é a MTU a empresa que regulamenta o transporte de Montemor a Campinas, de Montemor a Sumaré, de Montemor a Indaiatuba. Para que você tenha uma ideia, Mário, o transporte já não era satisfatório antes da pandemia. Chegou a pandemia, houve uma redução muito brusca da quantidade de ônibus. Todos sabem que houve uma redução também dos passageiros. A pandemia terminou e nós não voltamos ainda a ter a quantidade de ônibus que nós tínhamos no passado. Então a população sofre muito com a deficiência de ônibus. Com certeza nós falamos aqui da população de Montemor, aumentou e muito, e nós não vemos o aumento das linhas de ônibus. Pelo contrário, como eu disse aqui, nós tínhamos linhas de ônibus de Montemor a Sumaré, foram tiradas e não vemos autoridade alguma no município reivindicar a volta da linha de Montemor a Sumaré. Nós tínhamos linhas de ônibus de Montemor a Indaiatuba. Nós não vimos o executivo, em momento algum, solicitar a volta ou retorno desta linha tão importante também para a cidade de Montemor. Nós temos estudantes em Indaiatuba, tem faculdade em Indaiatuba em que os estudantes precisam desse transporte. Nós temos também pessoas que trabalham na cidade de Indaiatuba, pessoas que trabalham na cidade de Sumaré, e não existe uma linha, um horário sequer para atender a população. E no meu mandato, há anos atrás, isto já existia. Era para estar sendo ampliado e jamais extinto. Quero salientar aqui que nem se fale das linhas que vão de Montemor a Hortolândia e de Montemor a Campinas. Todos sabem o sufoco que é o congestionamento, o trânsito para ir de Montemor a Campinas quando há aquele enforcamento ali no trevo da Bosch. E isso tudo é uma demonstração física, prática, de que o transporte público, tanto de Montemor quanto de Hortolândia e da região, está sendo falho. É preciso um trabalho em conjunto aí com os prefeitos para que esse problema viário, esse problema de transporte seja amenizado. E eu nunca vi o nosso prefeito reivindicar alguma coisa ou participar de alguma reunião em órgãos que não fosse dentro da prefeitura para a melhoria dessa situação de quem utiliza o transporte público em Montemor. Olha só, você falou uma coisa importante que acho que isso gira bastante em torno do que a gente pensa de articulação política, desse universo mesmo da onde tramita a política, e a gente, quando pensa nisso, e acho que os nossos telespectadores e a sociedade já está bem conectado nisso, de quem é o político e de com quem ele está andando, quem ele vai junto, quem é o grupo dele. Eu sei que você, Thiago, tem um bom leque de amigos dentro da política. Eu sei que você era já parceiro do nosso, como disse você, o saudoso Luiz Lauro Filho, Luizinho, que já era deputado na época. Mas sei também que o Jonas Donizete é do teu grupo parceiro também. Sei que você tem o próprio deputado estadual Dirceu Dalben, aqui de Sumaré, que também é parceiro. Fala um pouco para a gente desse universo seu de grupo, como que você faz isso, com quem que tá, quem caminha ao seu lado aí, mais ou menos aquela história, diga com quem andas. Mário, eu gosto de dizer que primeira coisa na vida, né, não é na vida pública, é na nossa vida, é no nosso dia a dia, é preciso ter humildade, é preciso saber pedir por favor, para as pessoas te ajudarem, para as pessoas te auxiliarem, principalmente naquilo que você não entende. É preciso que busque alguém que tenha esse entendimento. E eu sempre procurei aprender com pessoas que sonham, com pessoas que realizam, com pessoas que fazem. E é por isso que eu tenho uma amizade estreita com o Vandão aqui de Campinas, com o Dário aqui de Campinas, com o pessoal da Prefeitura de Hortolândia, o Zezé, o Cafu, com o pessoal da Prefeitura de Sumaré, também o Luiz Dalben Filho, enfim, são pessoas, o Jonas Donizete, um deputado que representa não só a cidade de Campinas, mas ele no Senado, no
na Câmara Federal, tem representado o país. O Jonas é uma pessoa que governou a cidade de Campinas e, portanto, pode falar com propriedade de qualquer problema que o município possa enfrentar. Eu tenho vários diálogos com ele e é um professor tremendo. Assim como o Vandão, assim como o Dário, são espelhos para qualquer tipo de político e para qualquer pessoa como administradores. Então eu digo que é como você mencionou, é preciso que nós tenhamos ao nosso lado pessoas que realizem, pessoas que sonhem, pessoas que realmente estejam com o propósito de realizar o sonho das pessoas. Porque as pessoas, elas têm o sonho de ter a casa própria, as pessoas têm o sonho de ter o seu asfalto na porta de casa. As pessoas não têm o sonho, mas têm a necessidade de também de ter o seu médico na unidade de saúde, de ter o remédio na farmácia, enfim, de ter um líder que você sinta prazer de bater na porta da prefeitura e saber que ele vai te atender, ou se pelo menos o prefeito não estiver, tem uma equipe competente. E nós conseguimos, mais uma vez, montar um grupo super competente para a nossa pré-candidatura. Hoje nós temos, Mari, o conceituado Camilo da Farmácia que nos apoia. Nós temos o Marinaldo do Jardim Paulista que nos apoia. Pessoas que não eram nossos apoiadores no passado e que viram que a nossa administração tem um diferencial. E o diferencial é o olhar nosso para as pessoas. Nós temos também uma candidata que está deixando aí, está só finalizando as conversas com o seu partido, mas está deixando de realizar um sonho dela, que é ser candidata a prefeita de Montemor, para também nos ajudar na nossa chapa de prefeito, que é a nossa amiga Aide Marinho, que está tendo uma conversa com o seu partido, o próprio MDB, que também tinha a intenção de lançar candidatura própria através do Altran. Quero cumprimentar os 5 vereadores que fazem parte também dessa composição. Enfim, o PRD, nós temos também o Avante, nós temos também o Cidadania, partidos que nos apoiam, nós temos o Solidariedade, enfim, uma infinidade, um grupo muito grande que está disposto realmente a mudar a realidade de Montemor, a mudar o rumo da política da nossa cidade. Então eu só tenho que agradecer, porque enquanto você está na prefeitura, você tem o poder. Então as pessoas muitas vezes são ali... Se aproximam por interesse. Se aproximam por interesse. Agora, hoje essas pessoas que estão conosco escolheram caminhar conosco. Acham que o Tiago é a melhor opção como pré-candidato para que a cidade possa se desenvolver. Então saber que mais uma vez estamos sendo escolhidos por um grupo seleto de pessoas, claro que contando aí toda a nossa população, que eu agradeço sempre pelos 17.992 votos que eu já tive na eleição, na minha última eleição, eu quero sempre estar agradecendo pela oportunidade que todas essas pessoas me deram de realizar o sonho de ser prefeito e, quando fui prefeito, de poder realizar e transformar a vida de muitas pessoas. Então é uma satisfação muito grande. Esse é o Tiago Assis, lá de Montemor. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Você está vindo com tudo nessa pegada aí de pré-candidatura a prefeito. É isso mesmo? Tem algo que te onera ainda para fazer essa pré-candidatura? Está tudo liberado, é só ir tocar para frente? Como que está essa sua pré-candidatura aí, esse lançamento de pré-candidatura? Mari, super disposto, super animado como nunca. E eu tenho dito o seguinte, para que a gente possa fazer melhor, é preciso que a gente não faça melhor do que o outro, e sim melhor do que nós já fizemos no passado. E como eu disse, nós estamos bem imbuídos, nós estamos bem engajados, com uma equipe super competente. Hoje estou aqui acompanhado pelo presidente do meu partido também, o Renato Almeida, que tem um relacionamento muito estreito com muitas lideranças políticas. Pouca gente sabe disso, mas ele é irmão do vice-prefeito de Montemor, mora na nossa cidade. Então nós temos aí um caminho aberto para que possamos buscar recursos, tanto no governo federal quanto no governo estadual, deixar de lado a bandeira política nesse momento. Agora nós estamos nas eleições municipais, que o que conta é a pessoa, é o grupo e não mais a ideologia. Vamos deixar a ideologia um pouco de lado nesse momento e vamos pensar na cidade. Vamos pensar que a cidade não pode continuar parada com a gestão que hoje lá está. Precisamos da união de todos,
de todos os partidos que queiram caminhar conosco, imbuídos aí desta mesma vontade que tenho de ver a cidade crescendo, pujante, gerando emprego, fazendo asfalto, tendo mais creche, tendo mais escolas, enfim, uma cidade que todos sonham e quero fazer parte da realização do sonho do montemorense mais uma vez. Ô, Tiago, deixa eu entender uma coisa que você falou. Você falou Renato Almeida, ele é irmão do vice-prefeito de Montemor? Campinas. De Campinas, ele falou Montemor. Parece que eu fiquei ligada aqui. O Renato Almeida, ele é irmão do Vandão mesmo, aqui do vice-prefeito de Campinas. Por isso que eu fiquei aqui pensando, eu falei, gente, será que eu tô maluca? É que eu tô com Montemor na cabeça. É isso, tá certinho, e eu tô com Campinas. É isso aí, o Renato, que é o meu braço direito, ele é irmão do Vandão, que é vice-prefeito de Campinas. Ele pode nos estender aí. Então, agora entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma situação que assola aí vários municípios, inclusive o de Campinas, a gente tem visto isso aqui, essa realidade, que é a parte de desemprego. É uma coisa que assusta, assola prefeitos. Como que está Montemor nessa situação agora? Como que é essa problemática lá? Tem alguma solutiva sendo feita? Como que tá? E como que você entende isso, Tiago, também na parte... Quem representa uma cidade é o prefeito, é a primeira-dama, é o grupo político. Então eu acho que hoje a nossa cidade não está sendo bem apresentada, mas as eleições vão se aproximar e as pessoas vão poder ter esse discernimento para escolher aí o melhor pré-candidato, né? A estar à frente aí dos serviços públicos e representando a sua cidade. Nós, enquanto prefeito, trouxemos para Montemor uma das coisas mais importantes para o progresso da cidade, que foi a duplicação da SP-101. Para quem não se lembra, antes do Tiago ser prefeito, essa duplicação não havia acontecido. 33 lombadas nós tínhamos para chegar de Campinas até o Jardim Capoavinha. Essa realidade não existe mais. Temos uma duplicação, onde eu tenho certeza também que os empresários que transitam por essa empresa já estão muito mais satisfeitos do que eram no passado. E isso faz com que a cidade se desenvolva. Montemor tem uma área territorial muito grande. Nós não paramos só com a duplicação da SP-101. No governo Dória, foi nos ofertado a pavimentação de uma vicinal e também o recapeamento de uma vicinal. Foi a nossa administração quem indicou o recapeamento da estrada Montemor a Sumaré e foi também a nossa administração quem indicou o asfaltamento de Montemor a Viracopos, que tivemos a felicidade de sair no primeiro ano aí da atual administração, após 3 meses apenas do atual prefeito assumir o mandato. Para quem entende um pouco de obra, sabe que jamais qualquer tipo de projeto sairia do papel, somente o projeto, em 3 meses. E foi a obra que iniciou após 3 meses do término do nosso mandato. Então isso é fruto, isso é resultado do trabalho dos deputados que representam a nossa região, dos vereadores que compuseram com a gente, dos secretários, do meu trabalho, e isso eu posso demonstrar claramente, nitidamente, com documentos, com troca de e-mails, documentos que foram solicitações desta pavimentação Montemor a Viracopos e também deste recap de Montemor a Sumaré. Então tudo isso é fruto do nosso trabalho. Para que a população entenda bem, uma emenda parlamentar, se um deputado colocar ela neste semestre, por exemplo, agora no segundo semestre, ela não chega este ano em Montemor. Agora as coisas mudaram um pouco. Existem as emendas impositivas, as emendas PIX que se fala, mas mesmo assim há uma burocracia muito grande. Então existem alguns recapes, inclusive, em Montemor, alguns não, né? Praticamente todos, que aconteceram em nossa cidade, e vou citar aqui, inclusive, quais foram os asfaltos e quais foram os deputados que enviaram as emendas, para que vocês tenham uma ideia de o quanto nós trabalhávamos para a nossa cidade. O recap que foi feito no São Clemente, na Avenida Principal, é um recurso que veio do Rui Falcão, deputado federal, durante o nosso mandato. Só que o recurso caiu somente após o nosso término de mandato. A Carla Zambelli também mandou um recurso que foi feito o recap no Alvorada, em sentido ali o Jardim Colina. Foi uma emenda que a AID também pediu junto com o nosso mandato.
Nós tivemos também um recap, que foi uma pavimentação asfáltica que foi feita na Rua 8 do Paviote, que foi uma emenda do deputado Bruno Ganem. Ah, o Bruno. Foi do Bruno Ganem, uma emenda do Bruno Ganem, solicitada também pelo nosso mandato e também pelo pré-candidato a vereador Abimael. Enfim, eu quero só aqui salientar porque é necessário que se tenha um trabalho durante todos os anos de governo para que a cidade colha sempre as obras. Agora, eu não estou vendo o relacionamento do atual prefeito, da atual gestão, com deputados da região. Nós tínhamos relacionamento com vários deputados, como já dissemos aqui, com o saudoso Luizinho Lauro, com Jonas Donizete, com Carlos Sampaio, com Ana Perugini, com Rui Falcão, com Zaratini, enfim, todos esses partidos são representados na cidade. Todos esses candidatos têm votos no município e cabe ao prefeito, cabe aos vereadores, cabe aos partidos buscarem essas emendas. E nós não observamos isso acontecer em Montemor durante essa gestão. E o que acontece? Quem perde é a população, quem perde é a cidade e o seu desenvolvimento. Tiago, você sabe que Campinas está fazendo um projeto chamado Espaço do Amanhã. O prefeito Dário está lançando 16 novas creches aqui em Campinas, né? E eu estou te dizendo isso porque eu sei que lá em Montemor teve uma situação com a creche dos Quinhões, é isso? Isso. Por que essa creche não foi entregue lá, Tiago? Olha, Mária, até é importante esclarecer, quando nós falamos de obras paradas em Montemor, nós citamos a UPA, que foi terminada, o postinho de saúde de São Gabriel, e nós temos também esta creche do Quinhões. A creche foi terminada por nós temos inclusive toda a mobília comprada, não sei onde se encontra guardada hoje por esta administração, mas nós compramos inclusive as carteiras, as mesas, o fogão, a geladeira, enfim, nós compramos toda a mobília para que a creche entrasse em funcionamento. Passaram-se 3 anos e meio de mandato da atual gestão e até hoje isso não aconteceu. Isto, Mari, se chama falta de vontade política, falta de interesse de ajudar a população. Até mesmo que se eu tivesse deixado a obra parada, era obrigação da atual administração dar continuidade. Ah, mas o Tiago fez isso, fez aquilo. Mentira! Não existe nenhum processo movido contra mim por ter lesado o cofre público na questão dessas obras em que citam que está parada por conta disso ou daquilo. Tudo isso é inverdade. Todas essas obras estavam com empresas contratadas e essas obras, enquanto as empresas contratadas estão em atividade, toda a responsabilidade da obra é da empresa. Só passa a ser de conservação da prefeitura quando a empresa termina a obra e passa a obra para a responsabilidade da prefeitura. Diferentemente do que acontece hoje lá no Quinhões. Hoje, a obra está parada e nós não temos empresa nenhuma contratada. Portanto, a responsabilidade da zeladoria da obra do Quinhões da Boa Esperança, da creche, é da prefeitura e a obra da zeladoria também do posto de saúde que se encontra parado no São Domingos e São Gabriel para atender também o Recanto do Bosque, é também de zeladoria da prefeitura, porque não existe empresa contratada. E aí sim a responsabilidade é do município. Diferentemente, quando a obra era no meu mandato, que eu demonstro através das redes sociais de vídeos, que até novembro, dezembro fiz vídeos e tinham pedreiros trabalhando nessas unidades. Tiago, eu relutei para trazer essa questão aqui, mas é que quando a gente soube que você viria para o Política de Quinta, eu acabei acompanhando alguns acontecimentos de Montemor, para a gente saber como que estava por lá, e, enfim, e eu me deparei com um vídeo da administração, do prefeito atual de lá, falando sobre a questão do funcionalismo público. E a gente sabe que uma prefeitura e o prefeito não tem como desvincular aí essa questão junto do funcionalismo público, né? De quem está ali, do prestador de serviço. Eu não sei se você chegou a ver isso, eu até vi isso e achei forte a forma como o prefeito atual tratou no vídeo. Eu não sei se tem alguma coisa lá em Montemor que está acontecendo, que a gente não está sabendo, ou se
se é alguma coisa que o prefeito está querendo dar algum recado, eu não sei. E aí eu relutei para perguntar isso para você, mas eu confesso que eu fiquei curiosa e eu queria saber se você puder falar um pouquinho sobre isso. Se você não sentir à vontade, não tem problema, a gente não fala. Não, até porque o prefeito adora falar em lives, também não tem por que eu falar um pouco a respeito, e adora até falar da minha pessoa, porque o ex fez isso, o ex fez aquilo, deixei de fazer porque o ex-prefeito deixou assim, deixou assado, e até me espanta que um vídeo, salvo me engano de ontem, o prefeito se refere à população dizendo que não pôde fazer mais obras, não pôde cascalhar mais tal rua, não pôde fazer mais obras, porque a população está devendo impostos na prefeitura, ele tem muito para receber e a população não está pagando os impostos em dia. Ele se refere mais ou menos isso. Tem um vídeo na rede social dele de ontem. Então, quer dizer, um absurdo. Ele é muito truculento na sua fala, que muitas vezes tem um ditado que diz, né? Às vezes a pessoa muda, ela se torna um poeta. Acho que essa frase se resume, viu Mari? O Thiago está dizendo o vídeo de ontem, só que a gente grava aqui o programa hoje no dia 16/5 e vocês vão ver aí o programa só na próxima semana, que é dia 23/5, que é o dia que vocês vão estar vendo hoje aqui, tá bom? Tiago, queria falar para você o seguinte, que a gente está indo para os finalmente da nossa entrevista aqui. Gostei muito de te receber aqui e queria deixar livre, que a gente sempre tem um pré-candidato aqui, a gente gosta de deixar o pré-candidato à vontade para falar com o telespectador, para deixar sua mensagem, para falar com o nosso público. Então, eu queria te deixar à vontade para passar essa mensagem, transmitir aí que seja para o nossos telespectadores do Política ou para o montimorense. Aí, fique à vontade. É isso aí. Obrigadão, Mari, pela forma carinhosa, mais uma vez, que me recebe aqui. E fico muito feliz de ter participado desse programa e ter abordado assuntos muito importantes, muito relevantes e que esclarecem muito a população montemorense com relação à nossa administração, com relação... Hoje nós sabemos que todos os municípios, que o Estado, que o país, que o mundo é pautado nas redes sociais e muito ali se tem de fake news. Então agora chegou o momento do Thiago falar como pré-candidato, do Thiago poder trazer a verdade e também convidar a população, né, para que façam parte do nosso grupo. Quem é o nosso grupo? O nosso grupo ele é composto por pessoas que querem o bem da nossa cidade, que querem o bem do nosso povo, que quer ver o nosso cidadão voltar a sonhar em ter casas populares, em ter moradias populares, em ter asfalto passando na porta do seu bairro, em ter um hospital digno e respeitoso para atender a população, em ter unidades de saúde que possam ter ali o seu ginecologista, que possam ter o seu pediatra, que possam ter o seu clínico geral, sem essas tamanhas listas de espera, que possa ter uma clínica de especialidades, não só na região central, mas passaram-se anos aí, e se não é o Thiago fazer a clínica na região central, não se pensaram em fazer na região dos bairros, porque o Thiago já proporcionou esse espaço. Nós temos postos de saúde maravilhosos na região do São Clemente, Novo Alvorada. Nós temos postos maravilhosos na região do Jardim Paulista, ali abrangendo Colina, Café e também o Alvorada. Nós temos a UPA, um prédio gigante que pode abranger outras especialidades, fazer inúmeros atendimentos, mas nós não temos hoje uma gestão que pensa em pessoas. E podem ter certeza que o Thiago, que o Marinaldo, que o Camilo da farmácia, que a Flávia, esposa do Thiago, estão dispostos a abraçar vocês que queiram participar do nosso grupo para que a gente possa juntos fazer ainda mais a diferença na vida das pessoas. Um grande abraço a todos e obrigado ao Política de Quinta. Obrigado a você, Mari. Tiago, estando em Montemor, eu não posso deixar de fazer o que lá? Passar a tomar um café conosco. Então, ó, tá aí, vocês correm lá e vai, hein? Se eu estiver lá, você pode ter certeza que eu não vou perder a oportunidade. Tiago, obrigada, viu? Obrigado, Prazer receber você aqui, sempre muito gostoso bater esse papo contigo, viu? Eu que muito agradeço. Obrigado. Gente, esse é o Política de Quinta de hoje. Nós recebemos aqui o Thiago Assis, ex-prefeito de Montemor. Ele está lançando aí a pré-candidatura para prefeito na cidade de Montemor para este ano. Então, ele veio aqui esclarecer algumas coisas para a gente também, falar com o público nosso.
E se você é pré-candidato aí para as eleições de 2024, você está super convidado a vir aqui no Política de Quinta também para falar com o pessoal, porque aqui a gente quer que os nossos telespectadores, a população, tenha a oportunidade de conhecer o candidato que ela quer e ir a fundo e saber em quem ela vai votar. Porque se tem uma coisa que a gente briga aqui, gente, que eu falo toda vez a nossa luta é contra a abstenção. Então vá à urna, observe, veja o seu candidato e vá fazer a democracia valer. Esse foi o Política de Quinta de hoje. Eu aguardo você até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.